Shalom, queridas mulheres, queridas meninas, queridas moças. Que bom estar com vocês novamente para mais esse vídeo. Talvez você esteja assim estranhando o ambiente, não é? Que ambiente será que é esse? Pedi aqui meu produtor para dar uma passadinha mostrando aqui. Eu acho que vocês já descobriram que ambiente é esse. É a minha marcenaria, é verdade, é a minha marcenaria. Eu tenho dois lugares aqui na minha casa que eu amo de paixão. Um é a minha biblioteca, o escritório, onde tem meus livros, minhas bíblias, meu ambiente de estudo. Eu chamo assim o santuário do saber. E aqui eu tenho o que eu chamo o santuário do trabalho manual, que é a minha marcenaria. Eu gosto muito de mexer com madeiras. Está no meu DNA. Meu avô materno era carpinteiro e marceneiro. E eu acho que isso passou, pelos genes. E eu estou aqui, e gosto de mexer com marcenaria, mexer com madeiras. E eu confesso que eu tenho essa admiração pela marcenaria, porque existiu, há 2000 anos atrás, uma pessoa que foi marceneiro e carpinteiro, que foi Jesus Cristo. Jesus Cristo trabalhou com as mãos. Ele aprendeu com seu pai José, a trabalhar com a madeira, a fazer móveis. Eu fico imaginando os móveis de Jesus que ele fez, Um banquinho, uma cadeira, uma mesa. Então, realmente, eu gosto muito dessa área. E eu tive o privilégio, de cursar na Escola de Arte Veiga Vale, lá em Goiânia, alguns cursos relacionados com madeira. Fiz entalhe, restauração de móveis, fiz também marcenaria artística e restauração de móveis, como já falei, e esses cursos relacionados com a madeira. Mas muito antes eu já trabalhava com madeira. E nós podemos aprender muitas lições tiradas, lições espirituais tiradas de um ambiente desse, de uma marcenaria. Então, nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre a marcenaria, sobre a carpintaria. O que é carpintaria? O que é marcenaria? A carpintaria é um dos ofícios mais antigos da humanidade. No princípio, a marcenaria, ela tinha objetivo, era um ofício de aparelhar, de cortar a madeira, derrubar a árvore, cortar a madeira, aparelhar essa madeira, Depois cortar essa madeira. E era o quê? Para fazer assoalhos, fazer forros. E as pessoas que trabalhavam na carpintaria, principalmente antigamente, eles trabalhavam o quê? Ao ar livre. Então era um trabalho pesado, um trabalho que exigia força, Era árduo. E com o passar do tempo, a carpintaria ela dividiu-se em 4 áreas. A carpintaria naval, fazer barcos, fazer navios, militar, civil e industrial. Agora, você tem uma ideia de onde surgiu essa palavra carpintaria? A carpintaria é exatamente isso. Ela vem da palavra carapina ou carpina. E o que é isso? O carpina era o operário que era encarregado nos navios, de arrumar os móveis do navio, os ornatos do navio. Então, ele era responsável. Então, veio essa palavra carpintaria, que era de carapina ou carpina. Interessante isso, Então, a carpintaria, ela é um ofício que as pessoas trabalham ao ar livre. Por exemplo, na construção de casa, é aquele que faz o madeiramento, que põe o telhado,
Hoje usa mais, está usando muito ferro para fazer, né, a armação para o telhado, mas o carpinteiro fazia isso, fazia portas, assentar portas, fazer os assoalhos. E a marcenaria? Que profissão é essa? Eu poderia dizer assim que a marcenaria é a carpintaria mais elaborada, mais detalhada. Na realidade, a marcenaria é um ofício onde o marceneiro, a pessoa, né, faz o quê? Móveis, faz artigos de decoração em madeira. Por exemplo, o carpinteiro, ele trabalha ao ar livre. Mas o marceneiro não trabalha numa bancada, como essa aqui, ó. Que eu tenho aqui, a bancada. Onde ele vai fazer o quê? Móveis, armários, fazer também peças em madeiras, né? O marceneiro é um artesão, é um artista da madeira. Como profissão, a marcenaria ela apareceu em 1500 lá na Europa. E essa profissão é interessante, ela vem passando de pai para filhos, de marceneiro ensinando um novo marceneiro. Então é uma profissão assim que passa mais de pessoa para pessoa. Hoje tem muitos cursos, né? Cursos bem interessantes, profissionais mesmo de marcenaria. Porque a marcenaria ela tornou-se também industrial, né? Mas a marcenaria, no sentido mesmo da palavra, é aquele artesão, aquele artista que trabalha com a madeira de maneira artesanal. Como eu disse, né? Hoje a marcenaria ela é industrial, então se fazem móveis, né, a rodão, há muitas séries, né? Muito iguais, mas o marceneiro não. Ele muitas vezes ele faz o quê? Trabalhos exclusivos, peças exclusivas. Portanto, a marcenaria é uma profissão, é um trabalho onde o profissional especialista, né, trabalha o quê? Em fazer móveis, fazer objetos de maneira artesanal e artística. Exige o quê? Muita paciência, exige dedicação. Então, a marcenaria, ela evoluiu da carpintaria. Muito bem, agora vamos para uma parte assim, mais espiritual da nossa conversa hoje. Bem, agora eu vou começar um momento agora, nós vamos fazer uma aplicação da carpintaria, marcenaria na parte espiritual, na nossa vida mesmo, do dia a dia. A Bíblia fala sobre carpintaria, sobre marcenaria, fala assim, a palavra hebraica que equivale à carpintaria é nagara. Essa palavra nagara quer dizer o local onde se trabalha o artesão em madeira. Não é que tem o mesmo significado de carpintaria, mas nagara é o lugar onde se trabalha com madeira. E no antigo, lá no tempo de Jesus ou no tempo de Israel, o carpinteiro ou nagara, ele não era simplesmente só mexer com madeira, não. Ele era também construtor. Então ele fazia a casa e o madeiramento também, tudo. Então ele era construtor e também mexia com madeira. Agora, no grego, é tecton. Esse é o termo que equivale à carpintaria, mas significa artesão, aquele que trabalha em madeira, que também trabalha com ferro e também trabalha com pedras, né? Porque essa palavra pedreiro, né, vem de pedras, porque antigamente as casas eram feitas de pedra. Então a palavra carpinteiro, interessante que ela aparece 13 vezes na Bíblia, a tradução dela para carpinteiro, 13 vezes na Bíblia. E essa profissão veio desde sempre. Agora você sabe quando é que a Bíblia faz uma alusão à carpintaria na Bíblia? Eu acho que você sabe.
Lembra lá? Pam, 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 é Noé que está batendo. Lembra? É uma musiquinha que canta com criança falando da construção da arca. Interessante, foi carpintaria naval, a primeira carpintaria registrada na Bíblia. Claro que já trabalhavam, né, com madeira antes do dilúvio, mas registrado na Bíblia é aqui, quando ele ficou 120 anos, né, construindo a arca. E não tinha hoje as máquinas elétricas que nós temos hoje, né, para cortar, serra elétrica, não tinha, tudo na mão. Então foi a primeira vez que a Bíblia fala sobre o trabalho de carpintaria, né, de construção do barco, o barco de Noé. Mas depois nós temos uma outra referência muito interessante, que lá em Êxodo, vamos ler aqui, Êxodo capítulo 31, olha que interessante isso aqui. Êxodo, capítulo 31, verso 1 a 6. Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi de Espírito de Deus, de habilidade de inteligência, de conhecimento e de todo artifício para elaborar desenhos, e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para a lipidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe deu por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que eu tenho ordenado. Que ordenança foi essa? A construção do santuário. Se você tiver a oportunidade, dá uma lidinha com cuidado como que foi construído o santuário e os objetos sagrados, a arca, o altar de incenso, o altar de holocausto, o candelabro, a mesa do pães da preposição, como eles trabalhavam habilmente. E olha que era no deserto. Eles trabalhavam ali, né, entalhando, trabalhando, depois revestindo de ouro. Então, aqui nós vemos que Deus deu inteligência, habilidade para esses dois homens, que têm os nomes bem interessantes, para que eles tivessem a habilidade de construir o santuário. Mas sabe o que é mais interessante? É o que nós vamos ver aqui em Marcos capítulo 6, 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós suas irmãs? Escandalizaram-se nele. Aqui está referindo a Jesus Cristo. E Jesus foi pregar em Nazaré. E ele começou a falar de uma maneira extraordinária, interpretando direito a Bíblia lá, quando ele leu Isaías e tudo mais. E eles ficaram assim escandalizados, dizendo: ué, ele não é carpinteiro? Não é filho de José, o carpinteiro? Como é que ele abre a boca e fala as coisas tão maravilhosas assim? Então eles estavam assim estarrecidos que um carpinteiro não teria condições de falar. Não tem nada a ver, né? Então Jesus foi carpinteiro. E naqueles tempos, ele também era pedreiro. Então Jesus trabalhou em construção também. Jesus tinha as mãos grossas, as mãos ásperas do trabalho manual. Portanto, o trabalho manual é digno. Então veja que Jesus é carpinteiro. Então você que é marceneiro, você que é marceneira, carpinteiro, ou quem sabe carpinteira, né? Tem que ter orgulho dessa profissão, porque Jesus foi carpinteiro e marceneiro. Sabe, nós vemos que os carpinteiros também naquele tempo de Jesus, eles faziam máquinas para irrigação, até máquinas bélicas para lutar nas guerras, faziam carroças, faziam carros de combate. Então o carpinteiro tinha um trabalho bem amplo, né? Bem realmente dilatado. Agora nós vamos ver aqui, e vai aparecer aí no vídeo, conforme
vou falando, algumas assim, retratos ou fotos de alguns instrumentos especiais de carpintaria dos tempos bíblicos. Tem o serede, que era uma régua, um instrumento para marcar. Tem o mirregá, que era o compasso ou divisor. Tem o macuçoar, eu não sei se estou falando certo a pronúncia. Era o enxó, e usou muito, né? Que era um instrumento de raspar ou planar. Lá em Isaías 44:13 fala do enxó. Tinha o maçade, que era um pequeno cutelo. Serra de ferro, algumas com corte nos dois lados. Está mostrando as figuras para vocês terem uma ideia. Tinha o macarrá, que era um martelo. Lá em Isaías 44:12 fala sobre o martelo. E tinha também os buzis ou sovelas. Mas eu vou mostrar aqui de uma maneira mais demonstrativa, que eu fiz algumas réplicas. Né? Aqui nós temos o serrote, que ele tinha esse formato. Eu fiz uma réplica, o serrote, é o chamado serra. Interessante. Tinha esse aqui que era o machado daquela época. Machado. Aqui, isso aqui é interessante, é o enxó. Ainda existe enxó ainda, nós podemos comprar, né? Vai batendo na madeira assim, vai desbastando, planando a madeira. Olha esse aqui que interessante. O que você acha que é isso aqui? É um tipo de machado, de martelo. Olha que interessante. Né? Do tipo... eu fiz uma réplica aqui para ter uma ideia, não é? Porque a gente não tem mais ou menos essa ideia. Aqui também o martelo, para pegar bem nas pedras, né? Um tipo de martelo. Aqui também um martelo usado, eu tenho desse também, né? Existe para vender, para você bater nos formões, né? Para trabalhar em madeira, para esculpir a madeira. Aqui uma réplica de uma lixa, né? Uma lixa para lixar a enxada, o enxó. Aqui um formãozinho, um outro instrumento também para cortar, para furar. Isso aqui são réplicas, né, do tempo de Cristo. As ferramentas. Hoje nós temos muitos tipos de ferramenta, temos até máquinas, né, elétricas que ajudam muito o trabalho dos marceneiros e carpinteiros, né? Eu gosto muito das máquinas elétricas, mas não tem um prazer maior do que trabalhar com as mãos mesmo, artesanal. Vocês sabiam que todo israelita, eles faziam parte da educação deles, aprender um ofício manual? Jesus aprendeu. Era uma profissão dele, sim, de José. Jesus aprendeu. Mas Jesus depois, ele tornou-se mestre. Mas todo israelita, independente da profissão que ele tinha que aprender um trabalho manual. Veja Paulo. Paulo, ele estudou desde pequeno nas escolas. Os pais dele investiram nisso. Ele foi estudante aos pés de Gamaliel. E depois ele era um doutor. Ele se fosse hoje, ele era um PhD. Ele fazia parte do Sinédrio.
mas ele aprendeu uma profissão. Que quando ele perdeu o emprego no Sinédrio, porque ele aceitou a Cristo, ele foi trabalhar do que ele aprendeu. E qual era a profissão dele? Ele construía tendas. E ele trabalhou, porque Paulo foi independente. Ele não usou o dinheiro da obra daquela época para o seu sustento. Ele trabalhava. Ele trabalhava. Então, o trabalho manual para um israelita, e até hoje, os israelenses acreditam nisso. O trabalho artesanal é uma bênção. Sabe, queridas mulheres, queridas moças, infelizmente, a sociedade hoje, a educação que estamos dando para os nossos filhos e para os nossos netos, não tem priorizado essa questão do trabalho manual, de aprender a fazer alguma coisa, de ter um trabalho, sabe, de consertar as coisas, de saber mexer numa ferramenta, numa chave de fenda, trabalhar com madeira. E isso tem trazido assim muitos problemas. Infelizmente, os nossos jovens hoje só trabalham com esses 2 dedos aqui, ó, que é digitando. Isso não faz bem para a mente. Olha, eu vou ler aqui para vocês alguns pensamentos, e nós estamos terminando essa nossa conversa, da educadora Ellen White. Ela foi uma grande escritora, uma mulher realmente inspirada por Deus, e ela escreveu o seguinte: sua educação, falando de Jesus Cristo, sua educação foi adquirida diretamente das fontes indicadas pelo céu, do trabalho útil e do estudo das Escrituras e da natureza e da experiência da vida. Compêndios divinos cheios de instruções a todos os que lhe trazem mãos voluntárias, olhos que veem e coração entendido. Está no livro dela, Educação, páginas 77 e 78. Quais foram os educadores, além do pai e da mãe de Jesus Cristo? Trabalho útil, estudo da Bíblia, estudo da natureza e a experiência de vida. Olha que coisa, Jesus, desde pequeno, ele trabalhava com José. Não só para aprender uma profissão. Eu vou dizer uma coisa, eu mexo com madeira há muitos anos. Como isso ajuda para que a pessoa aprenda a ter dedicação, ter saber começar e finalizar, ter atitudes diante, que você está fazendo alguma coisa, você tem que prestar atenção. Né? Veja outro pensamento dela. Ela diz o seguinte: em regra, o exercício mais proveitoso aos jovens será encontrada nas ocupações úteis. Aos jovens precisa ser ensinado que a vida significa trabalho diligente, responsabilidade e cuidados. Você aprende no trabalho manual, seja marcenaria, seja na agricultura, fazer horta, plantar, trabalhos na casa, elétricos. Olha, veja ela, que ela diz mais. A educação tirada principalmente dos livros conduz a uma maneira superficial de pensar. É bom ler, é bom aprender nos livros, mas é superficial. Tem que ter prática. O trabalho prático provoca observação minuciosa e pensamento independente. Efetuado convenientemente, tende a desenvolver aquela sabedoria prática que chamamos de senso comum. Olha que interessante. Desenvolve habilidade, olha, planejar, executar, fortalece o ânimo e a perseverança e exige o exercício do tato e destreza. Isso é trabalho manual. E ela diz mais: o maior benefício não se obtém do mero exercício em si mesmo, como se pratica nos esportes. É bom praticar esportes, mas não é o exercício melhor, não. Há certo bem-estar ao ar livre, assim como no movimento dos músculos.
Seja, porém, a mesma quantidade de energia dedicada à execução de uma obra útil e maior será o benefício. Experimentar-se-á um sentimento de satisfação, pois tal exercício traz consigo o senso da utilidade e a aprovação da consciência pelo dever cumprido. Você pega uma madeira, você trabalha nessa madeira, faz uma caixinha, faz um banquinho, faz um móvel, assim de maneira artesanal, você trabalhando ali. Aí quando você termina de fazer aquele objeto, que satisfação, que satisfação. O estudo diligente é essencial do mesmo modo que o diligente e árduo trabalho. Ela diz o seguinte: brincar não é essencial. A criança tem que brincar, mas chegar a uma certa idade, os pais têm que ensinar um trabalho manual, trabalho útil. Eu gostaria de terminar essa nossa conversa com uma alegoria. Há muito tempo atrás, numa carpintaria, o trabalho havia terminado. O carpinteiro terminou de fazer o seu trabalho, guardou as ferramentas. E quando o carpinteiro saiu, o marceneiro saiu, as ferramentas começaram a conversar. Aí lá veio o martelo. Lá veio o martelo. Aí o martelo começou. Eu sou mais importante aqui na carpintaria. Sem mim, os móveis não ficariam em pé, pois eu martelo, eu prego os pregos, né? Fixo. Eu sou mais importante. O martelo então estava todo orgulhoso, dizendo que ele era o mais importante da marcenaria. Mas o serrote falou, fica caladinho na sua insignificância aí, seu martelo. Eu sou o mais importante. Você sabe uma coisa, martelo? Você faz muito barulho. Você faz barulho demais. Perturba aqui, sabe? Eu não, meu barulho é mais gostoso. Sem mim, como é que ia fazer? Eu tinha que cortar as madeiras? Não, eu sou o mais importante. Eu sou o mais importante. Bem, a dona Lixa, que ali estava, falou, não, vocês dois podem ficar caladinhos aí, porque eu sou a melhor. Eu sou a melhor aqui da marcenaria. Se não fosse eu, os móveis não ficariam lisinhos, ficaria tudo rústico, cheio de farpa, ia passar a mão, ia pintar essas farpinhas. Não, eu sou muito importante. E meu barulho é até agradável, olha aí, olha, lixando, dá até um soninho, olha aí, Não, eu sou o mais importante, nada disso, não, vocês dois ficaram quietinhos aí. A chave de fenda, que estava por ali, nada disso, vocês três aí, eu sou o mais importante, eu sou o mais importante. Você imagina, olha aqui o meu trabalho. Eu fixo os parafusos, né? Se não fosse eu, como é que eu ia apertar os parafusos? Os móveis, as cadeiras iam ficar tudo assim balançando. Eu sou muito importante, eu não faço barulho, eu não incomodo ninguém. Olha, eu sou mais importante. Bem, os cabos olhando um para o outro assim, então o senhor Esquadro chegou e falou, não, vocês podem ficar calados aí, que eu sou o mais importante. Eu meço direitinho para tudo ficar certinho, as medidas, não, eu sou mais importante, vocês não. Eu sou uma peça importante aqui na marcenaria. Bem, elas conversaram, discutiram, aquela competição, quem é melhor, quem decide ser melhor. Aí elas foram dormir depois da conversa. No outro dia cedo chegou o carpinteiro, o marceneiro. Abre, lá estavam as ferramentas e outras mais. Aí então o carpinteiro chegou, usou o serrote, usou o martelo, usou o esquadro, usou a lixa, usou o martelo, as planas e outros, né? Tantas ferramentas que tem numa marcenaria.
E ele começou a trabalhar. E no final, lá estava um lindo púlpito. Ele estava fazendo um púlpito para a igreja. E tinha ficado maravilhoso. Ele usou o martelo, ele usou o serrote, ele usou a lixa, usou a chave de fenda, usou o esquadro, usou outras ferramentas. E aquele púlpito estava lindo. Aí as ferramentas ficavam olhando. Ele usou todas. Todas foram importantes. Sabe, querida mulher, você e eu somos ferramentas na grande marcenaria de Cristo. E Ele quer fazer de nós, Ele quer fazer através de nós móveis lindos. Ele quer nos usar. E nenhuma é mais importante ou menos importante. Todas são importantes na marcenaria de Cristo. Ele pega essas ferramentas, Essas ferramentas que somos nós. Cada um tem seu jeito de ser. E ele pega, usa para um bem maior. Sabe? E na marcenaria de Cristo, todos têm o seu lugar. E todas as ferramentas têm que estar o quê? Unidas umas às outras. É triste quando a gente, no nosso viver, a gente quer dizer, não, eu sou melhor, eu faço melhor, eu sou isso, sou aquilo. Não, na marcenaria de Cristo, todas as ferramentas têm a sua importância. Sabe, Jesus é o grande carpinteiro, Ele é o grande marceneiro. E Ele quer usar você, querida mulher. Não importa o que você é. Se é um martelo, se é um serrote, se é uma lixa, sei lá o que, um esquadro, uma chave de fenda, não importa. Ele quer usar você. Quer você ser usada por Cristo? Você tem que se colocar nas mãos desse marceneiro, porque ele é hábil em usar as ferramentas. Não coloca a sua ferramenta em mão de quem não vai dar conta de mexer. Pode até estragar você. Quem não sabe mexer com ferramenta, estraga as ferramentas. E quando a gente usa uma ferramenta, a gente tem que cuidar. Termina o serviço, vai lá, limpa as ferramentas. De vez em quando eu passo óleo aqui em todas, nas minhas ferramentas, para não enferrujar, para não estragar. Então, Satanás, tantas filosofias do mundo, tantas ideologias, filmes, ideologias em filmes, em livros, que não vão te ajudar para ser uma ferramenta útil para Deus e para a sociedade. Eu deixo lanço para você esse desafio. Deixe Jesus usar você uma ferramenta nessa marcenaria para que você possa ser útil para Deus, para a família e para a sociedade. Foi bom estar com você. Deixe sua apreciação. Se você não se inscreveu, se inscreva. E se você quiser fazer parte de um grupo seleto de oração, de amizade, de trocas, de informações, de pedidos de oração, faça parte do grupo de oração chamado Saia dos Casulos. Aqui na descrição vai estar o meu WhatsApp. Você entra em contato comigo e diz, eu quero participar. Eu adiciono você lá. E você vai receber pensamentos, orientações, você vai ter uma amizade. Aí mais na frente eu quero fazer como num Zoom, assim, nós vamos ter um tipo de uma vigília para a gente conversar, orar, ter uma palestra, se conhecerem assim, através da internet. Então, participe desse grupo, você será bem-vindo. Se tem homens que querem participar, eu já tenho um homem participando do grupo, não é só para mulheres não, tá? Fique à vontade. Que Deus abençoe você, que você seja essa ferramenta nas mãos do grande marceneiro que é Jesus Cristo. Shalom, shalom, até breve.